Você tem dificuldade em enfrentar desafios, situações desafiadoras? Por exemplo, quando o teu chefe te pede para fazer algo muito difícil, com um prazo muito curto, ou quando você tem uma prova na faculdade, uma prova de uma matéria muito difícil, como é que você lida com isso? Como você fica emocionalmente para lidar com isso? Se você é desses que se desespera, fica logo ansioso, um coração saindo pela boca, esse vídeo aqui é para você. Eu vou te mostrar aqui uma técnica muito boa para lidar com esse tipo de desafios, de situações, e o melhor, você vai poder levar isso para toda a sua vida, para todas as áreas da sua vida, o que é muito bom. E aí, meu nome é Nicolas, que bom que você está aqui, porque essa técnica que eu tenho para te mostrar nesse vídeo aqui, acredite, vai fazer uma grande diferença na sua vida. Antes da gente começar, eu quero te lembrar, como de costume, que você pode dar o curtir aqui, dar o joinha no vídeo, depois que ele acabar ou agora mesmo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho para você receber as notificações, porque isso é muito importante para você não perder nada, nenhum vídeo que sai aqui. E acima de tudo, compartilha esse vídeo com muitas pessoas, com todos os seus contatos, seus grupos de WhatsApp. Ajuda mais pessoas assim como você está sendo ajudado nesse momento. Combinado? Vamos pro vídeo. Essa técnica que vai te ajudar a lidar com momentos de desafios, momentos desafiadores na sua vida, eu gosto de chamar de estado ideal. Estado ideal é simplesmente aquele estado emocional, aquele estado de espírito, vamos dizer, é o estado ideal para enfrentar aquilo que você planeja enfrentar. Aquele desafio que você tem pela frente, aquela prova difícil ou aquela tarefa difícil no trabalho, elas requerem de você um estado emocional e até comportamental X. Talvez você não alcance, você não tenha esse estado X nesse momento. Porém, através dessa técnica aqui, você pode recuperar, como se você estivesse lembrando de um estado X, de um estado ideal que você já teve em outras ocasiões, e puxar esse estado para o presente. Essa é uma técnica muito bacana porque ela mistura elementos de auto-hipnose com elementos da PNL, que é a Programação Neurolinguística. E acredite, se você pratica ela com alguma constância, passa a ser algo quase automático na sua vida. Essa técnica de estado ideal consiste em você aprender a realizar e instalar alguns rituais, algumas âncoras, comportamentos X que vão gerar estados emocionais. Apesar de ter esse nome ritual, fica tranquilo que não tem nada de místico aqui, é somente o nome dado a esse tipo de comportamento, tá bom? Existem muitas pessoas grandes, pessoas famosas, que utilizam de um tipo de estado ideal, de uma técnica de estado ideal e desses rituais. Por exemplo, se você conhece esse meio de PNL e hipnose, você provavelmente conhece Anthony Robbins. Anthony Robbins é simplesmente o grande pensador, é simplesmente um dos caras mais feras de PNL, de desenvolvimento pessoal no mundo. O cara é realmente muito, muito bom. E acontece que o Anthony Robbins, ele tem um ritual. Toda vez que ele vai dar uma palestra, antes de entrar no palco, ele faz esse ritual, ele pratica esse ritual. E se você procurar alguns vídeos dele ali, você vê que ele dá uns pulinhos, ele gira ali, ele faz alguma coisa assim, e é um comportamento que parece até estranho, mas ele mesmo já disse que é algo que ele gosta de fazer para eliciar, para puxar para dentro dele aquele estado emocional, aquele estado de comportamento que ele gosta para fazer as suas palestras, suas apresentações, que por sinal são muito boas. Um outro exemplo clássico disso, e mesmo que você não goste dessa área, não acompanhe essa área de PNL, hipnose, você sabe desse exemplo que eu vou te dar, é quanto aos jogadores de futebol. É muito comum a gente ver jogadores de futebol, por exemplo, goleiros, principalmente goleiros quando entram em campo, eles vão lá nas traves, eles tocam as traves e dizem alguma coisa, ou fecham os olhos e tocam as traves. E ainda que isso seja quase que inconsciente para eles, você vê que em nenhum dos jogos eles jogam sem antes fazer isso. Ou então quando os jogadores entram em campo e beijam o campo, ou então abaixam, tocam o campo e levam a boca, alguma coisa assim, todos esses pequenos rituais que, apesar de parecerem simplesmente nada, fazem toda a diferença no desempenho dessas pessoas em campo.
E isso sem falar, claro, em grandes nomes internacionais, craques aí da NBA, da Liga de Basquete Americana, e cantores e artistas, e é uma infinidade de pessoas que usam desses rituais, desse estado ideal, para alcançar seu melhor desempenho em momentos desafiadores. Tá bom, já falei demais sobre estado ideal, você já sabe o que é agora. Mas como praticar isso? Como acessar esse estado ideal em qualquer momento, então? Bom, vamos lá, o primeiro passo é você saber o que você está enfrentando. Qual é o tipo de desafio, o que você precisa enfrentar. Essa é a primeira coisa, estabeleça qual é o desafio que você precisa enfrentar. Após isso, após estabelecer qual é o desafio, saber qual é o desafio, você precisa simplesmente identificar qual estado de espírito, qual estado emocional ou comportamental você precisa adotar, você precisaria adotar para concluir esse objetivo, para alcançar essa meta, para conseguir dar conta desse desafio. Então eu vou dar um exemplo clássico aqui. Você é um estudante universitário, por exemplo, e você tem uma prova para fazer na faculdade. E é uma prova muito, muito difícil, você está se sentindo super inseguro e preocupado quanto a essa prova. Ok, você já identificou o desafio. O desafio está bem claro já, que é realizar essa prova. Então vamos pensar qual é o estado ideal que você precisaria ter para realizar essa prova. Você não precisa ter no momento, mas você precisaria ter para realizar essa prova. E aí a gente pode citar aí alguns estados como concentração, foco, disciplina para estudar, tranquilidade, calma, paciência talvez ali. Estes são estados emocionais que seriam muito, muito benéficos para você no momento de uma prova. Porém, a gente sabe que lá na hora da prova é difícil se manter dessa maneira. Terceiro passo, lembrando que você já sabe qual é o seu desafio, que é o primeiro passo. Segundo passo, você já identificou qual é o estado ideal que você precisa alcançar para cumprir com esse desafio, para dar conta desse desafio. E agora o terceiro passo é você simplesmente resgatar esse estado ideal de algum momento da sua vida que você já viveu na sua vida. E isso é mais simples do que parece, acredite. Todo mundo já cumpriu com algum objetivo, com alguma meta na vida. E não importa qual é a sua idade, o que você faz da sua vida, qual é o seu trabalho, nem nada disso. Em algum momento você já foi designado para fazer algo e você conseguiu fazer aquilo. Em algum momento você já teve uma missão, qualquer ela que fosse, e você cumpriu essa missão. Por exemplo, se você dirige, talvez a sua missão cumprida, aquilo que você conquistou, alcançou, foi justamente sua carteira de motorista, sua habilitação, você passou na prova da habilitação, por exemplo? Ou então você pode ter passado numa entrevista de emprego, que já é uma vitória também. Talvez seja algo muito bobo até, você tomou coragem para falar com aquela menina, com aquele rapaz, e hoje essa pessoa aí é seu companheiro para sua vida, sua esposa, sua namorada. É um desafio cumprido, é uma meta cumprida. Então agora, nesse terceiro passo, resgatando o estado ideal, você vai pensar em uma dessas situações que você já tenha conquistado. Em uma das suas conquistas. Pode ser a carta de motorista, a namorada, a esposa, o trabalho, não importa, não importa. Tenta resgatar aquilo que tem mais significado para você, tá bom? Aquilo que você tenha conquistado que é mais significativo para você. Muito bem. E agora no quarto passo, nós precisamos ancorar ou aliar ou parear esse estado ideal com algum tipo de ritual de comportamento. E para isso, nesse quarto passo, você vai precisar de um pouquinho mais de concentração, tá bom? Eu vou te explicar um passo a passo agora. A primeira coisa que você deve fazer então para instalar esse estado ideal, para instalar essa âncora de estado ideal, é simplesmente encontrar um lugar tranquilo para fazer isso. Um lugar calmo. De preferência faça na sua casa, em algum quarto separado que você tenha, algum lugar que ninguém vá te interromper e que não haja muito barulho, tá bom? É importante que haja um silêncio ali. E a gente vai começar esse processo para instalar essa âncora, para programar essa âncora, fazendo um exercício de relaxamento que eu gosto muito, que é um exercício de respiração contada. Se você ainda não viu, eu tenho um vídeo que eu falo sobre mindfulness, que é uma técnica que envolve um pouco dessa respiração contada. Se você não viu, acessa esse vídeo aqui agora, um dos cantos aqui, e assiste ele porque vai te ajudar também nesse processo aqui. Se você fizer esse processo, a partir de agora, quando eu falar,
usando o Mindfulness, acredite que vai ter um resultado bem melhor, tá? Mas de qualquer forma a gente vai começar com esse exercício de respiração. Consiste em você puxar o ar, inspirar contando até 4. Você, depois que inspirou, segura o ar nos seus pulmões contando 2 segundos e depois você expira, solta o ar contando 5 segundos. Eu vou fazer uma vez para você ver como é. Então eu vou puxar o ar. Segurou, soltou. Você vai praticar e você vai ver que é uma sensação muito boa, uma leveza quase que imediata que dá no seu corpo. Eu já sinto as extremidades formigando, é bem relaxante mesmo. É importante que você sempre inspire pelo nariz e expire pela boca, tá bom? Então lembrando que você vai estar sentado ou deitado em algum lugar para realizar isso, né? Para realizar esse relaxamento. E aí você vai fazer isso algumas vezes até que você se sinta bem relaxado, até que você se sinta completamente tranquilo, solto mesmo, como se seu corpo tivesse desligado ali. E você pode fazer isso quantas vezes você quiser, tá? Não se importe de quantas vezes você está fazendo isso, o tempo que você está fazendo isso, não. Leve o tempo que for até que você fique bem relaxado mesmo. Uma vez que você está bem relaxado agora, você mantém a sua respiração calma, tranquila, não precisa mais contar nesse momento, porque isso vai atrapalhar um pouco, então não conte, somente mantenha a respiração calma e tranquila. E nesse próximo passo agora, você vai fazer um exercício de imaginação, lembrando daquele estado ideal que você já alcançou naquela conquista que a gente estava falando. Na habilitação, na namorada, esposa, trabalho, aquela conquista que você pensou. Então você vai se lembrar do dia em que você conquistou isso. Lembre-se desse dia depois de fazer a respiração, o relaxamento. Lembrando que de olhos fechados, tá bom? Faça isso de olhos fechados para ajudar. Lembra então dessa ocasião, dessa conquista e procure ter uma lembrança, como é a palavra? E procure ter uma lembrança associada a isso. Ou seja, não se enxergue como se você estivesse vendo uma cena, enxergando o seu corpo ali. Não. Tenta lembrar dessa cena como se você estivesse vivendo ela novamente. Como se você estivesse ali com seus olhos olhando para tudo aquilo e não olhando como espectador, mas como um ator ali vivendo aquela cena de fato. Então se lembre dessa cena aí e tenta se concentrar para se lembrar do seu estado de espírito, seu estado emocional, seu estado comportamental naquele momento, naquela conquista. Por exemplo, ali para conquistar, para conseguir aquele emprego, naquela entrevista de emprego, você precisou estar tranquilo, estar confiante, alguma coisa assim, algum desses elementos emocionais que você precisaria na prova, né? Você estava confiante, você estava certo daquilo, você estava talvez um pouco nervoso ali, mas conseguiu manter o controle. Lembre-se de tudo isso e permita que essas emoções acessem de novo você. E agora o próximo passo, então, o 5º passo, é você instalar de fato essa âncora, esse estado ideal. E vai funcionar da seguinte forma. Lembra que eu dei o exemplo lá do jogador que quando se abaixa toca o campo, entra para jogar muito melhor, ou então o do Anthony Robbins que dá uns pulinhos e tal? Você vai fazer praticamente a mesma coisa. Você não precisa pular, calma, você não precisa sair pulando aí. Não, você também não precisa tocar o chão, fica tranquilo. Mas na verdade, o bom dessa técnica é que ela é personalizada para você. Pode ser o ritual, o comportamento que você quiser, tanto faz. Por exemplo, você pode escolher como âncora, como ritual, pegar a sua mão direita, por exemplo, e levar até a altura do seu peito, do seu coração. Isso já seria um ritual, se você aliasse isso a um sentimento, a uma emoção. Ou então você pode escolher simplesmente cruzar os braços, como um ritual. Ou então talvez estralar os dedos, alongar as mãos assim, como um ritual. Enfim, é uma infinidade de comportamentos, de âncoras que você pode colocar aí como seu ritual para iniciar esse estado emocional. Eu sugiro que você já saiba o que você vai fazer, qual é o comportamento que você vai emitir antes de começar a própria respiração, tá bom?
Então, uma vez que você já sabe qual é esse estado ideal e qual é a âncora, o comportamento que você vai usar, agora sim está na hora de instalar essa âncora. O que você vai fazer é o seguinte: relaxado, sempre respirando tranquilamente, ainda imaginando aquela situação, daquele estado emocional, daqueles sentimentos que você tinha quando conquistou aquele algo, você vai pegar esse comportamento, vamos supor que é a mão no peito, e você vai dizer para você mesmo. Você pode dizer isso em voz alta ou em pensamento mesmo. Sempre de olhos fechados, lembrando mais uma vez. Toda vez que eu levo a minha mão até o meu peito, eu sinto exatamente as mesmas coisas que eu senti naquele dia. E você vai repetir isso algumas vezes, você pode variar isso. Toda vez que eu levo a mão até o meu peito, eu sinto exatamente aquilo que eu sentia quando eu conquistei X. Eu sinto exatamente os mesmos sentimentos que eu estava sentindo naquele momento. E vá fazendo isso repetidas vezes, algumas vezes. Faz uma vez, aí volta. Imagina mais um pouco, continua imaginando. Faz mais uma vez e volta. Sempre repetindo essa mesma frase para ir criando essa associação da sua mente do comportamento com o sentimento, tá bom? Depois que você fizer isso algumas vezes, 4 ou 5 vezes, abra os seus olhos, mexa um pouco os seus olhos para quebrar o estado, a gente gosta de quebrar o estado para não ficar tão mecânico ali, e aí feche os olhos novamente e faça isso mais algumas vezes, tá? Respirando normalmente, tranquilamente, imaginando aquela cena daquela conquista, aquele estado emocional e realizando o ritual, o comportamento, ativando essa âncora. Eu sugiro que você faça isso pelo menos umas 4 séries, vamos chamar assim, essas 4 séries de pelo menos 5 movimentos ou 6 movimentos em cada uma delas, sempre lembrando de no final de cada série aí você abrir os olhos para quebrar o estado. E aí, a partir daí, como é que vai funcionar? Você fez isso, ok, depois disso você pode se levantar, fazer suas coisas normalmente. Cachorro latindo. Depois disso você pode se levantar, voltar a fazer suas coisas normalmente, e aí vai chegar o momento em que você vai precisar estar de frente com aquele desafio, com aquela prova, com aquele trabalho, enfim, qualquer coisa assim. Nesse momento, quando essa hora chegar, você vai simplesmente ativar a sua âncora. Como o jogador faz quando entra no campo e toca o gramado ali, toca na trave, ou como o palestrante faz dando uns pulinhos, você simplesmente vai ativar essa âncora nesse momento. Quando você for ativar isso, é importante que você esteja concentrado, tá bom? Que você pare, respire tranquilamente. Se for preciso, conte a sua respiração, como naquele momento. Lembre daquela lembrança, daquela conquista que você estava pensando na hora, e aí ative, faça o movimento, seja ele qual for o movimento que você ancorou esse sentimento. Você vai perceber que imediatamente, emocionalmente, você vai estar diferente. E aquele estado ideal, por isso o nome, aquele estado ideal que você necessita para realizar aquela tarefa, automaticamente vai ser instalado aí em você naquele momento. O mais interessante dessa técnica é que você pode usar ela simplesmente para qualquer momento na sua vida. Não importa o que você vai fazer. Você acredita que precisa estar emocionalmente preparado de uma forma diferente? Use isso, se prepare um pouco antes e faça isso. Use essa ancoragem. E é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado dessa técnica. Coloque ela em prática porque você vai perceber a diferença. E eu espero vocês no próximo vídeo. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou, se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, coloca aqui embaixo que eu te respondo. Não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar ele.